Me dá uma alegria isso, de ver isso acontecendo no momento que o Brasil tem que se reconstruir, ou se reinventar, vamos chamar assim, porque não é só na política, não, é em tudo, principalmente na educação, não é? Essa educação tradicional, que a gente abre a cabeça, põe o conhecimento do aluno, fecha e ele vai para casa, isso não existe, isso acabou. Enquanto a gente não entender a sala de aula como esse espaço de troca, então eu aprendi a ser professora com os meus alunos. Olha só. Eu entrei com uma ideia de educação e eles bagunçaram a minha cabeça. O que você está me dizendo é que você ouve, Ouço, que é uma coisa árdua de fazer. ouço. Você dá aula em escolas particulares, já deu aula em escola pública. já. Qual é a diferença? Ai, tem muita diferença. Eu gostei desse suspiro. Ai, muita diferença. Assim, nesse sistema que a gente vive capitalista, as classes menos abastadas, elas são instruídas a valorizar a mão de obra, o trabalho braçal. Então, mais vale você ter um trabalho, você ganha um salário mínimo, mas você está ali trabalhando, vai ficar estudando, vai fazer o quê? Vai fazer o que com Vai isso? fazer o que com isso? E trabalho, eu quero CLT, eu quero carteira assinada. E nas escolas privadas, principalmente a mais elitizada que eu trabalho, já são pais, assim, você vai estudar é muito importante. E pode, né? Você pode. vai estudar e eu vou investir nisso. A gente tem o Paulo Freire, por exemplo, que a família dele foi atravessada pela crise de 29 e ele só pôde continuar estudando porque o irmão mais velho dele estava trabalhando. Sim. Então, são famílias que precisam dessas crianças que viram adolescentes e que precisam dessa renda extra. Então, é claro que essa criança quer ajudar em casa. Vai ficar parado estudando? Claro. Já que você falou do Paulo Freire, por que ele é tão atacado por pessoas, principalmente quem não conhece o Paulo Freire, né? A educação de Paulo Freire é uma educação crítica, que vai construir gente que critica. Na verdade, o objetivo é esse, né? De um espírito crítico. Espírito crítico. E qual é o problema? E qual que é o problema? Porque quando você critica, você não aceita nada que vem de cima para baixo. E aí, como é que faz se você acha que espírito crítico é ruim? Que país que você constrói? Inclusive, esse é o problema da educação que se discute. A educação que eu defendo, que eu acredito, é a educação da crítica. E quando a outra pessoa vai entender outro tipo de educação, é a educação de não criticar, de seguir instruções, seguir regras, falar amém. Ou se conformar com uma receita, sei lá, uma fórmula que já está funcionando, digamos assim. Mas num mundo que o aplicativo tem que atualizar todo dia, quase, qual o futuro de uma nação que não tem poder de crítica, não é? Exatamente. Então você é a moça certa na hora exata de um mundo muito confuso, que as pessoas não sabem dialogar com os estudantes. Você está fazendo isso, Lavínia. Você não sente? Eu sinto. Na hora que eu estou falando com eles assim, eles vão entendendo, eles vão conversando comigo, aí eles me mandam mensagens pelas redes sociais, eles me marcam em memes históricos. Eu amo quando eles me marcam em memes históricos. Eu falo, eles estão entendendo o que eu estou falando, esses danadinhos. Olha, e isso nas redes sociais, né? Redes sociais. Que às vezes são coisas demonizadas pela escola, né? Pelos pedagogos, as redes sociais estão estragando a educação. Você está falando de uma ferramenta, que ela pode ser uma ferramenta também. Não, hoje eu estava em livraria, por exemplo, muitos livros viralizam em redes sociais, daí eles vão para as livrarias buscar. Isso. Então as redes sociais têm muita coisa boa ali.